Olá pessoal, esse é mais um vídeo aqui do Cinematográfico. Eu vim aqui hoje conversar com o Emanuel Ferreira, ele é professor do curso de Estudos de Mídia aqui na Universidade Federal Fluminense e ele estuda games, não é isso, Emanuel? Isso aí. Fala um Isso aí, pouquinho Gustavo. mais. Então, eu comecei a estudar games quando eu comecei, no segundo ano do mestrado, né? Eu já gostava de games desde criança. E foi um tema que apareceu no mestrado em comunicação, uma oportunidade, né, de se pesquisar essa nova mídia, né? Se comparado com outras mídias, é uma mídia ainda nova, né? E já existe no mundo inteiro uma linha de pesquisa chamada de Game Studies, ou seja, é uma área, né, de pesquisa em games, ou seja, de se pesquisar questões como de narrativa, de jogabilidade, como se dá essa interação entre essas duas instâncias, né? Entre outras coisas. Então, assim, já é uma área bem... Mas por que eu estou trazendo o Emanuel aqui hoje na Cinematográfica? Porque existe uma linha de estudo também que é principalmente focada na relação dos games com a produção cinematográfica. Você podia falar um pouquinho mais sobre... Então, dentro desse campo de estudo dos games, existem praticamente duas vertentes, né? Uma delas é chamada de ludologia, que se preocupa mais com os aspectos da jogabilidade, da mecânica de um jogo, e o outro é o aspecto chamado de narratologia, ou seja, que se preocupa em tentar entender os games como uma forma de se contar uma história, como uma mídia que pode ser utilizada para se contar uma história, assim como a literatura, o cinema, outras mídias, né, outras artes já o fazem há um certo tempo. Quando você vai observar os filmes, você um pouco se frustra em termos de narrativa mesmo cinematográfica, parece que falta algo. Entendeu? Você pode explicar qual é essa dificuldade que a gente tem em tentar adaptar uma produção, um game, para uma produção cinematográfica? Falta mesmo a narrativa, é isso que falta? Então, Gustavo, porque assim, se a gente pegar outras mídias, vamos chamar tudo assim de mídia, né? Se a gente pegar a literatura já é uma forma que ela já praticamente nasce como uma forma de contar uma história, né? Então ela já tem na sua estrutura de narrativa, né, a contação de uma história. Os games, quando eles surgem, eles não tinham ainda esse teor de narrativa. A gente pega, como você falou, né, games mais antigos, pega, por exemplo, o Pac-Man, pega jogos antigos dos anos 80, o próprio Donkey Kong, né, que é a primeira vez que o Mario aparece ainda sem ter esse nome de Mario. Esses games foram apropriados naquele Pixels, no filme Pixels, né? Então, mas assim, não é necessariamente a história, porque não tinha uma narrativa, né? Não tinha uma narrativa. Então, os jogos eles surgem e não que o filme história. Também tenha muita história. Do Adam Sandler não tem muita história, mas enfim, você tem ali uma apropriação do mundo dos games. Mas agora, quando você tem aí, por exemplo, a gente teve agora o lançamento do Assassin's Creed. Então, muito se falou, eu ainda não conferi o filme, nem você, né? Então a gente não pode muito falar sobre o filme em si, mas o que eu tenho ouvido das pessoas que já conferiram o filme é que visualmente ele é muito bonito, conversa com o game, até o próprio Hitman, que eu assisti o Agente 47, também visualmente, mas quando você vai observar o filme, você vai... Nossa, falta muito, a sensação que visualmente funciona, você consegue associar ao próprio jogo algumas sequências, isso eu acho bastante interessante, mas falta. Então, porque, como eu estava falando, os jogos eles surgem sem ter ainda esse conteúdo de narrativa. Depois, eles vão certamente se apropriando de outras mídias, como a literatura e o próprio cinema, para poder construir uma narrativa, uma história, né? Para que os jogos fiquem mais interessantes, para que eles possam atingir um público que se interessa também por uma história, né? Que algo aconteça, uma sequência, não como começo, meio e fim, né? Mas contar uma história em um jogo, até hoje, ainda é uma coisa muito difícil, porque o jogo, afinal de contas, é um jogo. A pessoa quer se divertir, quer se entreter, quer interagir, né? E muitas vezes os jogos que contam histórias, a história fica para o jogador em segundo plano, né? Então, por exemplo, uma forma de contar histórias em um jogo é como utilizar as chamadas de cutscenes, né? São aquelas cenas de corte, né? Que entram entre uma fase e uma outra fase, e ali você tem uma contação de uma história, depois ela é cortada e entra para uma outra fase, em que você tem que fazer uma série de coisas. Isso é bem diferente, por exemplo, do Atari, aqueles jogos bem antigos. Pois não tinha isso, tinha uma introduçãozinha básica, algo, mas não tinha essa preocupação. Você acha que depois dos filmes, dessa coisa toda do investimento do cinema nesses jogos,
mudou um pouco isso nos próprios jogos, a necessidade agora de você ter mais narrativa? Eu acho que também tem a ver com a questão das franquias, né? Por exemplo, com a narrativa você consegue estender um jogo para 5, 10, 15 vezes daquele jogo, né? Pega o próprio Assassin's Creed, já perdi a conta de quantos são, né? Porque se você tivesse um jogo sem uma história, seria muito complicado de você conseguir expandir aquele jogo. Porque você pega, por exemplo, o próprio Assassin's Creed, né? Ele é praticamente o mesmo jogo. O que muda de um para o outro em termos de jogabilidade são poucas coisas. O que muda mais é o quê? A história dele. Então você consegue fazer com que uma franquia de um jogo fique durante anos, né? No mercado, ela se multiplica por conta da história e pouco por conta de alterações da jogabilidade, né? Então acho que isso é uma influência, acho que bem direta do cinema, né? Justamente, você falando da questão da jogabilidade, algo que eu li recentemente que tem preocupado alguns fãs, por exemplo, da franquia Resident Evil, porque o Resident Evil vai agora estrear o filme, aí tem uma data aí prevista para o final de janeiro, de estreia do Resident Evil. 6 de janeiro, eu acho, meu aniversário. Bacana, parabéns. Antecipadamente. Então, Resident Evil não acompanha, por exemplo, a gente já está no capítulo final, que é o 6º filme da franquia, e agora tem vai ser lançado o Resident Evil 7, e as pessoas estão reclamando por conta de uma mudança. Agora ele antes era em terceira pessoa e agora ele passa a ser na primeira pessoa. O que significa? O que essa mudança significa em termos práticos? Eu acho que em termos práticos, com relação ao jogo, ela vai identificar, na minha opinião, uma questão de identificação com o personagem principal, porque geralmente nos jogos de terceira pessoa é como se você controlasse um personagem que é outra pessoa, né? Não é você. Eu acho que nesse ponto os jogos em terceira pessoa se aproximam mais da literatura e do cinema, em que você assiste, nesse caso, você controla um personagem. Sendo um jogo em primeira pessoa, você vai ser o personagem. Então acho que ele muda um pouco esse foco de uma contação de uma história para você encenar uma história. Fica uma coisa, acho que talvez mais teatral, né? Você está ali participando da história e não vendo como um espectador interator. Uma espécie de interatividade, vamos dizer assim. Acho que aproxima mais você do personagem. Você exercendo aquela personagem, você vivenciando, mas é algo mais, não sei, imersivo. Eu acho que a gente pode chamar de talvez o mais imersivo, porque se você, por exemplo, vê uma personagem tomar um tiro, foi a personagem que tomou um tiro. Agora, se você em primeira pessoa toma um tiro, é você que está tomando aquele tiro. Então é quase como se fosse uma continuidade, um espelhamento entre você e o personagem. Então acho que pode proporcionar uma imersão maior naquele mundo virtual. Acho que sim.